Olá, eu sou Cláudia Bocchili, astróloga, e vamos falar sobre as eleições 2022, o Brasil, o mapa do Brasil, como é que está Lula ou Bolsonaro? O que será que os astros estão preparando para a gente? Bom, eu já fiz esse vídeo aqui que eu vou deixar no card e no final desse vídeo, falando sobre Netuno. O que aconteceu com Netuno? Esse bonitinho aqui. Netuno, ele é Poseidon, o rei dos mares, e ele está em oposição ao Sol, a essência, a personalidade do Brasil. Ele também rege a torcida organizada. Quer mais polarização de torcida organizada que nós estamos tendo agora? Pois é, só que isso está trazendo um grande crescimento, porque como está na casa um do Brasil, que fala sobre identidade, sobre a personalidade, a gente está, claro que aos trancos e barrancos, aprendendo sobre a nossa personalidade, quem somos, qual a nossa essência. Olha que bom que a gente vai aprender sobre política, olha que bom que a gente vai trabalhar o patriotismo em alguma outra época que não na Copa do Mundo. Aliás, depois dessa polarização, eu espero que a Copa do Mundo seja para unir os brasileiros, porque é exatamente isso que a gente tem que olhar. Na astrologia, a gente vai dar uma de Poseidon, olhar de cima, ver aquela polarização, aquela briga toda e entender o que isso serve para a humanidade, para que assim a gente consiga evoluir, não só individualmente, como também como nação. Esse aspecto de polarização toda de Netuno estava muito forte no primeiro turno e vai acontecer até o começo do ano. Então, eu espero que a gente use a Copa do Mundo para integrar e para poder entender que a gente é uma nação só. Agora, eu vou compartilhar aqui o mapa astral do Brasil para a gente ver o que está acontecendo. Olha aqui, Brasil, peixes, é o que eu falei, esse Netuno está aqui, ó, no dia 30 de outubro, ele está a 22 graus e 59 minutos, e aqui nós temos Mercúrio a 23 graus e 49. Ele estava muito mais perto no primeiro turno, mas ainda está uma diferença de menos de 1 grau. Então, vamos continuar tendo essa polarização aqui desse Netuno que eu acabei de explicar para vocês, e agora vamos ver o mapa astral. Do Bolsonaro, a gente tem tanto das 5h45, das 7 horas, como das 14 horas e 45 minutos. De 14 horas e 45 minutos é o da certidão de nascimento. Então, a gente vai usar esse, embora possa ter um certo errinho por aqui. Olha aqui, a gente está vendo um Bolsonaro passando por vários perrengues, mas tudo bem, isso é normal. Aqui a gente tem Saturno, que é aquele de responsabilidades, tá em cima da Vênus. Vênus, que é relacionamento, então ele pode estar com alguma questão tensa, alguma dificuldade no relacionamento com a Michelle. Claro que aqui a gente pode considerar que, como ele está viajando que nem um doido por aí, ele não está dando atenção para a esposa, esse tipo de coisa, e também questão financeira, algum perrengue aí financeiro que possa estar acontecendo. Esse Plutãozinho aqui, ele está passando pela casa 7. A casa 7, ela fala dos parceiros. Então, pode ser tanto a Michelle, uma mudança muito grande na forma de você ver esse relacionamento, uma transformação, uma morte e renascimento desse relacionamento, como também com parceiros, com parcerias. A gente está vendo nesse segundo turno várias pessoas que estão fazendo parceria com ele, e isso é do jogo político, e Plutão fala muito também desse jogo político, de poder, de dominação, de estratégia. Então, será que o Sérgio Moro está do lado dele por uma questão de estratégia, por uma questão de foi o que sobrou estar do seu lado, e tantas outras pessoas, e essas pessoas depois vão se virar contra ele? Isso é bem provável em relação a Plutão, faz parte do jogo político, e com certeza ele já deve saber que isso pode acontecer. Esse Plutão também fala dos nossos amigos, dos nossos inimigos conhecidos, aqueles que a gente sabe que são nossos inimigos. Então, muita questão de estratégia e manipulação acontecendo com eles. Pode ser que tenha algum jogo político acontecendo, e a gente vê isso, por exemplo, do Alexandre de Moraes, o TSE, sempre bloqueando todas as coisas que ele está fazendo, do TSE, não deixou fazer live no Palácio do Alvorada. Então, a gente pode ver que temos algumas pessoas trabalhando em cima dele, e ele tem que usar de muita estratégia para isso.
Aqui, esse Urano está em cima do Marte. Eu digo que isso daí é o aspecto do acidente aéreo, mas não porque vai acontecer um acidente aéreo, mas é mais por uma figura de linguagem. E nesse Urano, a gente vê muita tensão, muita eletricidade. O Marte, ele é o deus da guerra. E Urano, ele é aquela faísca que quer romper com tudo. Tanto é que o Urano é o planeta da liberdade, igualdade e fraternidade, dos rompantes da Revolução Francesa. Então, ele está trabalhando aqui com muita energia, muita agressividade, e claro, ele tem que mudar esse tom. Se ele está um pouco mais tranquilo, como a gente vê o Bolsonaro agora, a gente vê que isso está sendo extremamente difícil para ele, porque é muita energia, é muita tensão que ele tem que segurar. Agora, isso é um aspecto, ou um outro aspecto do mapa astral do Bolsonaro, que realmente só astrólogos com muito estudo vão poder perceber que é muito difícil de você ver que o Bolsonaro não sabe falar direito e ele tem uma dificuldade de comunicação, uma confusão. Ah, vá, sério? Pois é. Esse Mercúrio aqui em Peixes fala uma coisa, o outro entende outra, e como ele também tem algumas questões de agressividade no mapa astral dele, ainda mais porque ele é dos primeiros minutinhos de Áries, no dia que ele nasceu, no dia 21 de março de 1955, ele tem aquela agressividade natural dele. E aí, esse Mercúrio, que é da comunicação, que vai falar uma coisa, não sabe, acha que é outra, acaba confundindo tudo que fala. Então, quando ele vai treinar oratória, quando ele vai treinar para falar, é realmente um esforço muito grande que ele teve para trabalhar esse Mercúrio e falar um pouco melhor. Até porque essa lua dele aqui em Aquário é uma lua completamente volúvel, né? Assim como eu falei de Netuno, que trabalha com as águas, imagine que essa lua aqui, que é o nosso emocional, está naquelas águas revoltas do mar. Vai, sobe, desce, sobe, desce. É exatamente isso. Essa lua, ela quer ser muito independente, às vezes dá uns rompantes, e aí o Mercúrio, que é de comunicação, não ajuda, então o emocional às vezes dá um rompante, o Mercúrio vai lá e solta aquele monte de coisas que se fala, ainda mais no momento que hoje você fala qualquer coisa, as pessoas distorcem e entendem outras. Mas tudo bem, isso daí faz parte do jogo político e ele devia estar atento a isso. O Bolsonaro também tem aspectos bons e desafiadores no mapa. Por exemplo, aqui esse triângulo azul aqui, tá vendo? Ele é um grande trígono, uma grande facilidade, que inclusive está pegando aqui o sol dele, fazendo com que ele consiga brilhar bem nesse sentido. Mas a gente tem, olha esse quadrado aqui vermelho. Esse quadrado vermelho são as dificuldades. Aqui a gente tem uma oposição, e olha, Plutão, né? Que é de grandes estratégias, desconfianças, dominações, poder, trabalhando, atuando aqui em cima da Lua, que é o emocional dele, e da Vênus, que fala tanto dos relacionamentos, como também da parte de bens materiais. Então, isso daqui é um aspecto que, com certeza, a vida inteira dele no Congresso, ele teve que aprender a lidar com as outras pessoas e usar esse Plutão da melhor forma possível. Agora, o melhor trânsito que está acontecendo agora é esse daqui. Ó, Júpiter está aqui e o Sol dele está aqui. O que significa? Esse Sol é do dia que ele nasceu e esse Júpiter é do dia 30 de outubro de 2022. O Sol está a 0 graus e 20 minutos. E o Júpiter, a quanto que está? Está 29 graus e 51 minutos. A gente está falando de uma diferença de 30 minutos. Tem grau, minuto e segundo. Lembra que você aprendeu na escola? Então, é metade de um grau. Tá aqui, tá muito em cima, tá muito cravado. E Júpiter, esse bonitão aqui, é o grande benéfico do universo. É aquele planeta que dá coisas boas, que traz coisas boas para a gente, faz a gente expandir, faz a gente crescer. E ele vai estar cravado em cima do Sol, que é a essência, que é a personalidade, que é o eu do Bolsonaro. Esse Júpiter a menos grau cravado bem no dia do segundo turno é a melhor coisa que poderia acontecer com o Bolsonaro. O Júpiter demora 12 anos para dar uma volta em torno do Sol e ficar nessa posição.
Então, é muito bom para ele contar com o grande benéfico do universo, com essa energia toda, com esse crescimento todo em cima do seu Sol, fazendo com que ele brilhe cada vez mais. Agora vamos para o Lula, 27 de outubro de 1945, às 6h10 da manhã. A gente pode ver o seguinte, só que o Lula vai estar meio que na energia do aniversário dele, porque é do dia 30, são 3 dias só depois. Sim, o Sol do Lula está aqui a 3 graus e 35 minutos. E esse Sol aqui vai estar onde? Vai estar a 6 graus. Então, a gente vai ter uma diferença de 3 graus com ele. Mercúrio também vai estar aqui pertinho, a 0 graus. E a Vênus a 8 graus, já vai estar um pouquinho mais distante. Só que vamos combinar. Esses planetas, eles são rápidos, eles são pessoais. É bem diferente de Júpiter, que é um planeta social. E ele também está com um aspecto aqui desse Urano aqui, nessa parte aqui do descendente, que a gente às vezes fala o seguinte: às vezes a pessoa está num casamento, não está legal esse casamento, e esse casamento rompe. Ou então o que acontece? Ela arruma uma pessoa completamente diferente, fora da casinha, num relacionamento como esse. Ou então eu tenho parceiros, eu tenho parceiros de política e esses parceiros rompem comigo de uma forma inesperada. Também isso pode acontecer. Aqui a gente tem uma questão de Saturno tensa nessa casa 4. Então, ele que já teve problemas de câncer, problemas de saúde anteriormente, talvez ele possa ter tido, principalmente no primeiro semestre, algum problema em relação a isso, só que, claro, a gente não sabe. Mas aqui hoje a gente estaria falando de alguma questão de saúde, como também algum problema familiar. Agora, esse Júpiter que está ajudando o Bolsonaro a se reeleger, aqui está ajudando o Lula a curtir a Janja. Ele acabou de casar, é um ótimo momento para curtir uma lua de mel, e aqui esse Júpiter está proporcionando durante um ano uma lua de mel muito interessante para ele. Mas vamos falar do mapa astral em si do Lula. O Lula é escorpião, e a gente sabe que escorpião fala de dominação, controle, lealdade até debaixo d'água. E não só ele tem Plutão, que é o regente de escorpião no ponto mais alto do céu, como ele também tem o Sol em escorpião e ascendente escorpião. Então, ele é muito escorpião. Isso é muito forte no Lula. É toda essa coisa de estratégia, de manipulação, isso é muito forte nele. Não é à toa que ele saiu do sertão nordestino, foi trabalhar, virou líder e conseguiu angariar muitos lugares e ser uma das pessoas mais famosas do mundo, principalmente quando ele era presidente. Agora, aqui a gente tem uma casa 9 cheia de planetas. O que significam esses planetas aqui? Casa Nova, ela vai falar sobre os nossos valores, sobre os nossos princípios, sobre as nossas filosofias de vida. E se a gente tem muito planeta aqui, a gente tem que trabalhar isso. E realmente ele sempre teve princípios que ele estava sempre pautando. Não importa se você gosta ou não dos princípios que o Lula trabalha, mas eles são importantes para o Lula e realmente a sua opinião não vale nada para os deuses da astrologia. Ele trabalha esses princípios e olha aqui na área da coletividade, dos grupos, das associações, dos sindicatos, como ele também tem bastante energia, como ele também é forte. Esse Júpiter ajuda muito ele a ser um líder nesses grupos, a angariar pessoas que estão do lado dele. E claro, como a gente tem Netuno e Vênus aqui, esse Netuno acaba dando uma ideia de torcida organizada, um pouco assim, e as pessoas gostarem dessa questão de salvador, de herói, de tudo mais, de princípios, de ideais cada vez mais elevados. Então, isso daqui também é uma característica nos grupos que ele sempre trabalhou. E se ele fala que ele é o pai dos pobres, eu digo que ele é a mãe dos pobres. Olha aqui a lua dele, a lua em Câncer. O que significa a lua em Câncer? A lua é o nosso emocional e Câncer é o domicílio da lua, então ela está muito bem colocada. É como se fosse a criança no colo da mamãe. E quando a gente está falando isso numa astrologia mundial, a Lua são as massas. A Lua é o povo que é cuidado pelo Getúlio Vargas, que vai fazer uma CLT que vai ajudar os trabalhadores, por exemplo. Inclusive, naquela época, a gente estava no ciclo da Lua, que são ciclos astrológicos, que é pauta para outro vídeo. E essa Lua tem essa capacidade de
angariar todas essas pessoas, de trazer para si, de cuidar dessas pessoas. Agora, essa mãe, ela pode tanto ser aquela que cuida, que protege, mas será que essa mãe vai permitir que o filho tenha autonomia de ir para a rua, ir para fora e conquistar as suas coisas? Aí depende de cada mãe, depende de cada filho, de como que é a relação de cada um. E também a gente vê no mapa do Lula que ele tem os planetas só na parte de cima, ou seja, de trabalhar sempre no mundo, sempre com as outras pessoas e interações com outras pessoas, nada dentro de casa. Ele não é um cara para ficar dentro de casa. Ele gosta de ir para a rua, de ir para o mundo, e foi isso que ele sempre fez na vida dele, não só durante a República. E você, olhando a astrologia, olhando de cima para baixo, sem torcida organizado, quem que você acha que vai levar essa? O Lula ou o Bolsonaro? Coloca aqui nos comentários. E vamos torcer para que a gente se una depois dessa polaridade louca, juntos na Copa do Mundo, e que a gente seja uma nação patriota e que cuide cada vez mais dessa nossa pátria do Avatar, desse nosso Brasil. Muito obrigada.